Meus amados, nós estamos no fluxo do texto de Paulo a Efésios. Nesta exposição bíblica onde Deus tem nos chamado a considerar. Deus está nos chamando a considerar, irmãos, velhas doutrinas, e nós já passamos por elas, mas velhas, profundas e poderosas doutrinas. E também Ele está nos convidando, através do seu pastor, apóstolo e nosso irmão em Cristo, Paulo, a considerar a vida prática. Estamos sendo expostos a isso. Paulo está nos convidando. É tipo que uma viagem que Ele está te chamando a fazer com Ele. É tipo aquele trem que tem a hora marcada para sair e você não pode se atrasar. Você tem que entrar no vagão, você tem que entrar no trem e você precisa seguir o rumo da viagem. Obrigado, irmão. Você não pode ficar na estação, você não pode ficar no tempo. Você tem que seguir. É o convite de Paulo a considerarmos as nossas condutas, considerarmos o nosso modo de viver, como nós pensamos e agimos no contexto de igreja, a nossa forma de viver. Irmãos, quando eu estiver expondo para vocês esta parte da carta, se desafiem a olharem para dentro de vocês mesmos, a considerar a forma de vida que vocês têm levado, a forma de vida que eu, pastor, tenho levado. A palavra de Deus está se abrindo para nós e nos conclamando a fazer sérias reflexões no que tange nossa vida, aquilo que nos dispomos, a obra preciosa que Cristo nos confiou. Então você precisa considerar qual é a forma de vida que você tem vivido. Ele está nos exortando aqui através desta carta, vida prática que glorifique a Deus. Colocar a sua vida no veio de glorificar a Deus. Redirecionar a sua vida é a sua responsabilidade. Glorificar a Deus. Porque a vida cristã, meus irmãos, não é nenhum brinquedo. A vida, a vivência cristã não é nenhum jogo da velha, não é nenhum jockey pole, aquele brinquedo, aquela brincadeira de pedra, papel e tesoura. A vida cristã não é assim. A vida cristã é algo muito sério. Deve ser levado com muita leveza, mas também com absoluta responsabilidade. Responsabilidade porque viver uma vida cristã não é apenas testemunhar o individual, ser crente no seu recôndito, ser crente apenas dentro do seu coração, na sua individualidade. Ser cristão é viver em comunidade, é viver em família. Ser cristão é ter o bom relacionamento, a boa vivência, a boa conduta, a boa cultura entre os irmãos. É cuidar de si mesmo e é cuidar também dos familiares da fé, dos domésticos da fé. Quem está sentadinho ao seu lado é alguém tão lavado no sangue de Jesus quanto você o é. E muitas vezes atravessa batalhas, temores, dificuldades, coisas da vida, e ele pode estar se sentindo só, você pode estar se sentindo só. Então a nossa conduta é abraçar, é se aproximar, desenvolver a nossa vida. Esta carta de Paulo aos Efésios, neste ponto em diante, nós veremos muito dessas coisas. Repito, vida cristã é cuidar de si mesmo e cuidar dos domésticos da fé. Você tem que levar essa consciência com você. É desenvolver vida espiritual e vida congregacional. O tema que nós iremos tratar hoje
capítulo 4, versículo 1, o versículo 7 ao versículo 10. Abram, por favor, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Nós falaremos sobre resgatados para servir. É o tema dessa noite. Resgatados para servir. Vamos à leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Diz a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos orar. Pai de amor, rico em graça, abre o nosso coração para responder eficazmente, Senhor, a Tua voz e honrar a Tua palavra. Toma, Senhor, os meus lábios e usa-me como instrumento de edificação e consolação aos meus irmãos. Cumpra a Tua vontade, Senhor, transforma os nossos corações, os corações dos que me ouvem. Não leve, Senhor, em consideração a dureza dos nossos corações. Por favor, não leve, Senhor. Mas quebranta-nos, transforma-nos pela ação do Espírito Santo. E certamente te louvaremos por isso. No nome do Senhor Jesus Cristo é que te oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, meus amados. Irmãos, aqui no verso 7, Paulo começa dizendo que todo servo de Deus recebeu em justa medida, graciosamente, um dom ou dons para o trabalho da igreja local. Esse verso 7 tem esse sentimento a transmitir. Cada um de vocês recebeu de Deus, proporcionalmente, um talento, um dom especial. Algo que Deus te entregou, lhe capacitando. E Ele fez isso à medida que te salvou. Conferiu a você talentos, dons para o exercício na igreja, da igreja local. Cada um de nós, sem ninguém ficar de fora. O texto diz assim no verso 7: e a graça foi concedida a cada um de nós. A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Deus Pai em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nos equipou. É isso que Paulo está dizendo. Deus Pai, na pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo, entregou tudo proporcionalmente em Cristo a todo crente, a todo cristão. Ele, ao lhe comissionar, lhe concedeu. E isso Ele fez pela graça. Ele fez graciosamente, meus irmãos. E nós sabemos, nós já temos ouvido, nós temos ouvido há muito tempo, que a graça é algo imerecido. Que a graça é um favor que Deus nos concede sem que nós mereçamos. Não pense você que o talento e o dom que Ele lhe deu vem pelos seus méritos. Não. É em virtude da graça. É porque Ele quis entregar isso a você e Ele fez isso por meio de Cristo, nos méritos de Cristo. Logo, o dom que há em ti
foi derramado pela graça de Deus, e não pelo seu merecer, não pela bondade que você pratique, mas graciosamente Deus lhe deu. Concedeu proporcionalmente, diz a palavra, com a graça salvadora. Pois ao nos salvar, Cristo nos muniu, Ele nos capacitou de maneira, como diz o texto, proporcional, e assim nos colocou aptos para servi-lo. É isso que todo cristão, todos nós aqui temos de ter em vista, que os dons e os talentos que Deus nos conferiu não vieram pelo nosso merecimento, mas pela graça. É a primeira coisa que você precisa ter ao olhar os talentos que Deus lhe deu, ao considerar os talentos que Ele lhe confiou. Então eu estou me dirigindo a homens e mulheres que Deus muniu com poder, com autoridade, para cuidar bem de grande parcela do reino dele. Então eu venho diante de vocês com temor e tremor, com toda responsabilidade, irmãos. Eu venho diante de vocês com santo temor, porque eu não estou me dirigindo a qualquer pessoa. Eu não estou me dirigindo a pessoas que o Senhor não chamou, não salvou. Eu estou falando com filhos de Deus, homens capacitados, mulheres capacitadas. E quando você olha para a graça de Deus, entende que o dom e o talento, a habilidade que você tem é pela graça, é em virtude da graça, isto lhe coloca no seu lugar, me coloca no meu devido lugar. Isso me humilha e te humilha também, meu amado, a considerar e a olhar para a graça, observando o talento que você tem. Quando você mira a graça, você vai enxergar a cruz, você vai ver de onde procede o seu talento, você vai ver quem lhe concedeu. É Jesus que te capacita, é Jesus que lhe muniu, é Ele que lhe sustenta na sua vida cristã. Os dons que Ele lhe deu é para te capacitar, é para te sustentar, é para que você fique de pé, é para que você continue produzindo, abençoando, sendo alguém usado por Deus, para o bem da igreja, para o seu bem, para a glória de Cristo. Então, irmãos, hoje a palavra também é para que você reveja o talento que Deus te deu, o dom especial que Ele lhe deu. Ninguém vai trabalhar o que Ele lhe confiou, ninguém vai fazer por você aquilo que Deus te deu a fazer. Lembra daquela parábola dos talentos? Um dia o Senhor virá a nós e irá exigir de nós aquilo que Ele nos conferiu. Então naquele dia que Ele vier a mim e a você, que eu e você sejamos achados servos bons e fiéis, que olhou o talento que foi distribuído proporcionalmente e multiplicou ele em graça, que utilizou, que revitalizou, que reavivou ele, e que foi usado, e que viveu para a glória de Deus. É o sonho de todo pastor, ver os irmãos sendo usados com poder, distribuindo a graça de Deus através dos talentos, dos dons que o Senhor confiou. Eu acredito que Deus me dará essa alegria aqui com vocês. Você verá que não procede de você mesmo. E isso, meu irmão, tira um peso dos seus ombros. Porque quando você confia em si mesmo, você se sente realmente incapaz. Mas quando você olha para a cruz, quando você olha para a graça, quando você vê a graça na sua fraqueza, Deus tira a força. Na sua insuficiência, Ele lhe mostra o seu poder. Lembre-se que Paulo disse que ele tinha um espinho na carne e ele não tinha condições de fazer certa coisa. Ele pedia a Deus que o livrasse daquilo, mas Deus disse: a minha graça
te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olhar para a graça e saber que Deus lhe capacitou, é você se humilhar, sim, é você se colocar no seu lugar e ver a glória de Cristo. Essa graça, como diz o texto, a palavra diz assim: a graça concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Significa dizer que os efeitos da salvação que lhe atingiu se propagam pelos meios dos dons. A graça salvadora que te alcançou, ela se propaga pelos meios dos dons que Ele lhe conferiu e que você administra. Por favor, abram em Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Para você ver como na teologia de Paulo, graça, salvação, vida cristã e serviço caminham juntos. Você não pode ser salvo e não servir. Você não pode ser salvo e não ter uma boa conduta cristã. Olha o que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo ao jovem pastor Tito, ele diz assim, eu vou ler na NVT e você vai acompanhar aí na sua versão. Diz o texto: pois a graça de Deus foi revelada a todos nós e nos traz salvação. A graça foi revelada a todos nós e nos traz salvação. Fomos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpia e os prazeres pecaminosos deste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine estas coisas, encoraje os irmãos a praticá-las, corrija-os com autoridade, não deixe que ignore o que você diz. Então a palavra de Deus está dizendo que isso é sério, nós precisamos alinhar a salvação, boa conduta na vida cristã e o serviço a Deus. Essas coisas não podem ser desassociadas, irmãos. Você não pode dicotomizar isso, você não pode separar, não pode fazer essa cirurgia. A salvação te alcançou e Deus lhe muniu, lhe capacitou para que você sirva. E eu devo encorajar vocês a isso, como pastor de vocês, eu preciso encorajar vocês a isso e inquirir vocês nisso, exigir de vocês isso. Porque é bíblico, porque você cresce. E Paulo está dizendo ao jovem Timóteo, em outras palavras, cuide que a igreja tenha o verdadeiro padrão do servo de Deus, abandonando e desprezando o pecado, buscando viver em justiça, esperando a vinda gloriosa de Cristo. Todas essas coisas nós devemos fazer. Enquanto isso, trabalhando na seara de Cristo, trabalhando, encorajando outros a trabalharem e também sendo diligente no dom que Ele nos capacitou. Meus irmãos, nós não devemos ignorar isso. É assim que a graça salvadora se desenvolve proporcionalmente no nosso meio. É isso que o dom da salvação também reage em nós, opera em nós. Agora veja o verso 8 ao verso 10. Lá em Efésios, Paulo vai aqui agora nos apresentar uma analogia para demonstrar como Cristo recebeu o direito de nos dar dons espirituais.
Verso 8, diz assim a palavra de Deus: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A visão aqui que Paulo quer que os seus discípulos tenham, os seus irmãos em Cristo tenham, é do sumo guerreiro vitorioso, triunfal. Ele quer que os irmãos pintem este quadro em sua mente, do sumo guerreiro vitoriosamente triunfal. Essa expressão aqui, irmãos, ponham os olhinhos no texto. Subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, é a analogia que Paulo faz da figura de Cristo, que venceu os poderes das trevas. E como é que ele faz essa comparação? Da onde ele tira essa comparação? Paulo está citando aqui, na verdade, as palavras de Davi, lá em Salmos 68. Vai lá, Velho Testamento. Salmos 68, versículos 18 e 19. Este salmo Davi está descrevendo a vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. E a expressão aqui no texto nos coloca lá. Este por isso que Paulo escreveu lá em sua epístola. Por isso é uma conjunção. Conjunção a gente sabe que faz ligação. Então está nos conectando, nos devolvendo ao texto de Salmos em Davi. E o diz é um verbo, a gente sabe. O verbo dizer. Então, obviamente, quem é que estava falando isto? É isso que Paulo está dizendo na expressão. Por isso diz. Eu vou lhe mostrar quem está dizendo isso. Quem já está falando isso. Veja aí, Davi. Salmos 68, versículo 18 e 19. Subiu às alturas. Levaste cativo o cativeiro. Está vendo a mesma expressão? Recebestes homens por dádivas. Até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Aí ele vai completar: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Olha como Paulo está fazendo este link. Ele está salvando graciosamente, Ele está salvando todo aquele que crê. Se você esta noite está aqui e ainda não crê, ao crer você pode ser salvo. Você pode ser resgatado. Como Davi escreveu, como Paulo está dizendo. Você pode receber o dom da salvação e também ser capacitado por Deus com dons e talentos. Por isso, você pode crer que Cristo, através da sua vida, realizará serviços. À luz do que Davi disse, Paulo está descrevendo a forma como Cristo venceu. A imagem ali era Deus vencendo os inimigos, a imagem de Davi. Deus vencendo os inimigos de Israel, subindo ao monte Sião, e de lá, todo glorioso, recebendo as dádivas que são os homens. A imagem de Paulo aqui é Cristo, entrando no império das trevas, destronando Satanás e tomando os cativos do pecado. É Cristo poderosamente entrando, e Ele fez isso comigo, em mim e em você. Éramos cativos, éramos presos nos pecados. E Cristo entrou em nossa história, entrou em nossa vida e nos retirou do império das trevas.
e nos resgatou poderosamente e nos trouxe para o seu reino de justiça e de paz. É a imagem que Paulo quer que os seus irmãos tenham. Cristo é o general vitorioso que adentrou ao céu, levando consigo os remidos, levando consigo a mim e a você e a todo aquele que crer, redimidos pelo seu sangue e pela sua obra realizada na cruz. O ponto aqui é o ato da graça salvadora, a obra de Cristo, tirando os homens das prisões dos pecados. O Pai enviou o seu Filho ao império das trevas para nos resgatar. Colossenses capítulo 1, versículo 3, eu vou ler para vocês. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Não perca de vista isso, meus amados. O intuito aqui que Paulo traz aos seus irmãos, desenhar essa imagem, é associar a salvação, o resgate, a redenção e tudo aquilo que se segue a ela. A capacitação, os dons, os talentos. Veja agora como Paulo vai elucidar melhor isso. Verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Irmãos, esses versículos são difíceis, mas a gente não pode fugir deles, né? Por isso que pregação expositiva é fogo. O pastor não pode fugir, ele tem que encarar o texto e esmiuçar para você, para que a gente possa entender o que o autor quer falar. Por que ele está dizendo isso? E é uma pergunta. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso causa muita discussão até hoje. Paulo está comunicando aos nossos irmãos que para Cristo ter subido, logicamente primeiro ele tinha que ter descido. É verdade? Se alguém subiu, é porque esse alguém desceu. Antes de subir gloriosamente, vitoriosamente, triunfantemente e levando com ele os remidos, eu e você, antes disso, ele desceu primeiro. Ele se fez homem. Ele viveu a vida comum como eu e você. Ele soube o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é uma vida para Deus perseguida. Ele sabe o que é ser aceito, o que é ovacionado e o que é ser rejeitado e morto, crucifixado. Então, antes de gloriosamente te levar ao céu de glória, ele veio ser como você, assumir humanidade, ser homem como você é, precisar comer como você precisa, precisar dormir como você precisa, depender do Espírito Santo como você depende. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer a nossa vida? Como eu e você queremos viver fora disso? Nos achando autodependentes, ou independentes, perdão. Achando que podemos viver sem Ele, sem a dependência, sem observar que a nossa maior referência é o nosso Deus. Ele se humilhou e se fez homem e veio como homem, figura de homem, reconhecido como homem, para padecer, para sofrer. Por que e ficou dependente do Espírito Santo? Porque eu e você queremos viver ou usar os talentos sem dependência de Deus. Irmãos, esta afirmação, esta expressão, descido até as regiões inferiores da terra, para muitos é uma afirmação como que se Cristo tivesse descido ao inferno.
como se Jesus tivesse ido ao inferno para anunciar a sua vitória. Muitas pessoas interpretam assim. Não, ele foi ao inferno para anunciar a sua vitória, para pregar os espíritos em prisão, como Pedro diz. Eles fazem a associação deste texto em Efésios com o que Pedro disse lá na sua epístola. Eles fazem isso. Cristo foi ao inferno anunciar, evangelizar, fazer alguma coisa, mas não tem nexo essa interpretação, meus amados. Regiões inferiores da terra, eles interpretam como se fosse o Hades. Eles interpretam esta tradução como se fosse o mundo dos mortos, como se fosse o inferno. Porém, meus irmãos, quando nós estudamos o texto de forma exegética, o que é isso? Procurar, extrair, cavar, fuçar o texto para de lá buscar o que o autor quer dizer. Quando nós fazemos isso, nós vemos que é diferente a interpretação. A palavra que foi usada para se referir a regiões inferiores da terra, no grego é katotera, que significa mais baixo, parte inferior. É uma variação de outra palavra grega, que é kato, que significa para baixo, abaixo, aquele que está numa plataforma inferior. Essas palavras, irmãos, então não significa absolutamente nada com o inferno e com Hades, mundo dos mortos. Não há sentido para a gente associar isso. E eu vou dizer a vocês por quê. Toda vez que estas palavras aparecem no texto bíblico, elas nunca se referem ao inferno. A palavra cato, ela aparece 9 vezes no texto bíblico, no Novo Testamento. E às vezes ela aparece para falar a espaço de tempo, até mesmo objetos. Não vá no texto não, mas eu vou dar referência e mostrar para você. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, você tem ali o relato da tentação de Jesus. E naquele relato você vê Mateus dizendo que Satanás falou para Jesus: se tu és filho de Deus, se atire de cima a baixo. A palavra ali, abaixo, é cato. Você está no pináculo, Jesus. Se você é filho de Deus, pula daqui de cima para baixo. Outra referência que você vê na Escritura é em Marcos 15, 38, quando Marcos está registrando que o véu do templo, aquele objeto, aquela peça, aquele pano que separava átrio e santo dos santos, lá no templo, ele se rasgou do alto a baixo. A palavra ali é cato. Então, é o ato de rasgar de cima para baixo. Outra referência desta palavra cato é quando Jesus mesmo disse: eu sou lá de cima e vocês são aqui de baixo. Baixo aqui é a palavra cato. Então não tem relação com o inferno. Essa palavra aparece 9 vezes, mas todas as vezes nunca atribuindo ao inferno. Então nós não podemos afirmar que Jesus foi ao inferno. A outra palavra que eu disse para você, que é katotera, ela aparece uma única vez no texto bíblico. E essa única vez que ela aparece, meu irmão, ela aparece para se referir nesse texto como se Cristo estivesse deixando a glória e vindo a este mundo como homem. Todas as vezes que estas palavras aparecem, nunca estão relacionadas ao inferno. Então, eu me inclino a interpretar a palavra de Deus assim: que Cristo se esvaziou de seu poder e se tornou homem para viver a vida comum aqui e ser o nosso maior exemplo. Ele veio a este mundo para ser o maior exemplo da igreja, e por isso ele é o cabeça da igreja. Porque ele desceu do alto,
lá de cima e veio ao nosso tempo, à nossa realidade, e viveu e praticou a vida comum, e expressou Deus com todos os seus talentos, com todos os seus dons, eu e você podemos ter nele a referência maior de vivermos a vida comum da igreja e operando os nossos talentos e dons. Amém? Ele é o nosso maior talento, Ele é o nosso maior exemplo, Cristo é o nosso maior dom. Verso 10, meu irmão. Paulo vai explicar como Jesus, depois de ter cumprido a obra redentora neste mundo, ele adentra os céus, na sua soberania, e ele vai nos aperfeiçoar em todas as coisas. Olha o que o texto diz. Aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo está dizendo, irmãos, o nosso Redentor lá do alto, de lá do alto, aonde Ele está, glorificado, Ele administra os seus dons e distribui os seus dons a todos os santos aqui na terra. Lá do alto, Ele todo glorioso, todo poderoso, dos altos céus, Ele está enchendo com a sua graça todo aquele que crer. Ele está capacitando e enchendo a igreja a viver triunfante e poderosamente. Por que que a igreja é triunfante? Porque Cristo está glorificado e abençoando a igreja com seus dons. A igreja não é triunfante por si mesma. Ela é triunfante por causa que Cristo venceu e levou consigo os seus salvos. Exposto o texto, meu irmão, eu quero fazer duas aplicações para a gente orar. E a primeira aplicação é: seja alguém agraciado por Deus. Se veja alguém agraciado por Deus. Seja você, meu irmão, alguém cuja graça de Deus o alcançou. Se veja alguém abençoado por Deus. Se veja alguém que recebeu o dom segundo a proporção de Cristo. Você tem que se enxergar assim. Seja a sua vida um talento vivo, um exemplo vivo de alguém que foi liberto das amarras do pecado, de alguém que foi resgatado, de alguém que saiu do cativeiro da morte, de alguém que foi levado por Cristo da morte para a vida eterna. É assim que você tem que se ver. Se veja, meu amado, como alguém, minha amada irmã, como alguém que foi salvo para ser útil no reino de Deus. Você foi salvo para ser útil. O Senhor está investindo na sua vida. Cristo, no alto da sua glória, está investindo em sua vida, seus dons, derramando sobre você talento, capacidade. Alguns que vão ao seminário serem formados, é Cristo investindo na sua vida. Quando você está ouvindo um professor na escola de bíblica, Deus está investindo na sua vida. Quando você está ouvindo o sermão do seu pastor, Deus está investindo na sua vida. Ele está aperfeiçoando você. E Ele está dizendo a você: veja o talento que eu já coloquei aí. Você precisa colocá-lo em operação, você precisa colocá-lo em atividade. Não há ninguém aqui, do menor ao maior, que não seja agraciado por Deus com estes termos.
Todos nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva da salvação. Todos nós. Não tem ninguém aqui melhor ou pior. Todos nós fomos salvos pela mesma salvação. Saiba por certo que não existem melhores ou inferiores. Todos são abençoados, todos são benditos. Todos têm um dom específico. Então floresça, trabalhe, encontre o seu lugar. Você que já sabe qual é o seu lugar, opere e faça. O dono do talento vai voltar. E quando ele vir e te encontrar, será que você se houve em multiplicar o talento e o dom que ele lhe deu? Você foi resgatado para servi-lo. Vida prática é servir. Ele vai voltar e não vai demorar. E aos servos que ele deu os dons, ele quer encontrá-los em operação. E te dizer que você é um servo bom e fiel. E te dizer, entra no gozo do teu Senhor. Encontre o seu lugar, meu irmão. Eu insisto mais uma vez. Reabilite, vá, por favor. Não coloque obstáculos. Não ponham empecilhos. Não ache que o tempo passou. Oh, irmão, eu sei, muitas vezes a gente se sente assim. Meu tempo passou, pastor. Eu já entreguei tudo que eu tinha de entregar. Você está vivo. Enquanto você está vivo aqui, você é útil. Você pode e você deve ser usado no talento que ele lhe deu. Não fuja disso. Saiba que não há indiferença. Deus dá proporcionalmente. Se Deus te deu um dom do consolo, então você deve ir consolar. Se Deus te deu o talento do acolhimento, vá e acolha. Se Deus te deu o talento para você cantar, vá e cante. Se Deus te deu o talento para pregar, vá e pregue. Se Deus te deu o talento para que você aconselhe, aconselhe, meu irmão. Se é evangelizar, se agrupe ao ministério de evangelismo e trabalhe. Faça. Se é a recepção, vá lá, recepcione. Você sabia que o seu sorriso ali na frente pode curar um coração? Pode preparar a terra daquele coração para ouvir a semente da palavra de Deus? Se o seu talento é zelar pelo patrimônio, vá e zele pelo patrimônio da igreja. Há espaço para todo mundo. Há espaço para todos servirem, desde criança até adulto. Servir ao necessitado, servir no ministério de crianças. Irmão, vá, derrame-se, derrame o seu talento nas necessidades do corpo de Cristo. Faça para a glória de Deus, use o seu talento para a edificação, não para a autopromoção. Cristo está lá do alto, te capacitando para você glorificá-lo e não se autopromover. Talento que Deus dá não é para autopromoção. Lembre-se, o talento é por causa da graça. Eu não prego para me autopromover. Longe de mim isso. Que Deus afaste o meu coração disso. Você também não pode se autopromover com o talento que Deus te deu. O seu talento é para que Cristo seja conhecido. É para a edificação de outros. Utilize o seu dom e talento com humildade e dependência.
Que o Espírito Santo derrame poder em você para que você o opere desta maneira, desta forma. Isso alegra o coração do Pai. Lembre-se que o coração humilde e dependente no Espírito Santo levará você a se afastar da vaidade enquanto você está sendo útil da casa de Deus. Quando alguém lhe elogiar, leve os elogios a Cristo. Sinta o aroma das flores, mas dê o ramanete a quem é de direito. Né, irmã Elza? Nunca queira utilizar o seu dom e o seu talento, porque você tem. Nunca queira utilizar para impressionar ninguém, sempre utilize para edificar alguém. Você tem, edifique. A segunda aplicação é para aqueles que me ouvem e que precisam da graça salvadora, que me acompanham na internet e que vai ouvir e que está ouvindo este sermão e precisa da graça salvadora. Essa noite você pode receber a doação da salvação. Ela é gratuita. Você não precisa pagar nada por isso. Você só precisa crer. Tenha fé naquele que é poderoso para lhe conceder a salvação, a vida eterna. Creia em Jesus, que é o Filho de Deus, que esteve neste mundo, que desceu a este mundo, viveu neste mundo para ser a sua salvação. E Ele provou isso no Gólgota, na cruz. Ele veio a este mundo para salvar você, para lhe dar vida, a vida eterna. Olhe para Cristo com fé. Receba esta mensagem com fé no seu coração e olhe para o Salvador. O nome dele é Jesus. Ele salva a sua vida das algemas da depressão. Ele salva a sua vida das algemas da frustração. Ele salva a sua vida do cativeiro do pecado. Ele te arranca de lá com as suas poderosas mãos e te leva aos céus de glória. Ele está fazendo isso, Ele faz isso hoje, se você crer. Se você crer, Ele vai curar seu coração de toda a frustração, Ele vai tirar todo o conselho maligno de dentro de você. Olhe para Jesus com fé, deposite toda a sua esperança nele. Olhe para Jesus e se agarre e receba Jesus como dom gratuito de Deus. Olhe para Jesus e venha arrependido. Olhe para Jesus e creia que Ele é poderoso para encher todas as lacunas da sua vida. Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é poderoso e Ele supre todas as nossas lacunas. Venha a Jesus em arrependimento e fé, porque somente Ele é capaz de resolver o problema na sua vida. E o problema da sua vida é o pecado. E Jesus é aquele que perdoa pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos nesta hora. Te adoramos, ó Senhor, porque ao nos salvar, o Senhor nos conferiu dons e talentos. Ao nos resgatar, o Senhor nos capacitou, nos muniu, nos habilitou para te servirmos, para a edificação da igreja. Leva, Senhor, estas palavras ao coração dos meus irmãos. Aplica, Senhor, estas palavras no interior de cada um deles. O peso desta palavra no coração de cada um deles.
E aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que se sentia incapaz, que se via cansada, desmotivada e desmotivado, devolve-a hoje, Senhor, ao ofício na casa do Senhor. A igreja precisa do trabalho, do dom, do talento em exercício. O Senhor não deu o talento e o dom em vão. Faz essa obra, Senhor, no coração deste amado irmão e desta amada irmã. E salva também, Senhor, os pecadores que me ouvem, aqueles que não têm aliança contigo, aqueles que precisam da graça salvadora, de fazerem parte da família de Cristo, de entrarem na salvação. Perdoa-lhes os pecados e os salva, no nome de Cristo. Ó Pai, é que eu peço e oro. Amém.